No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Jesus diz que no século XX, agora nós estamos no século XXI, é o início do século XXI, mas no século passado, né, as habilidades mentais do ser humano, as habilidades mentais, o que quer dizer a mentalidade? Habilidade mental. Habilidade é uma coisa que você desenvolve, né? Por exemplo, uma criança de repente não sabe fazer uma criança pequena não sabe fazer certas coisas que um adulto consegue fazer, mexer numa máquina, etc. Ele já tem habilidade mental. E a habilidade mental é uma coisa que cresce no ser humano. Ele diz que essas habilidades deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. São afirmações difíceis da gente entender direito e medir, né? Como é que deixou essa habilidade? Foi maior a habilidade humana do ser humano, deixou para trás o desenvolvimento espiritual. Então ele tinha um desenvolvimento espiritual e as habilidades mentais foram deixando esse desenvolvimento. Desenvolvimento quer dizer um crescimento. Vai aumentando a capacidade, né, do desenvolvimento espiritual. Aí ele diz, os cientistas pensavam que poderiam explicar as origens da criação. Aí vem as teorias sobre a origem da criação, o Big Bang, o homem cresceu do macaco, etc. E depois foi desenvolvendo isso, né? Pensaram que poderiam explicar as origens. Vamos explicar a origem, vamos explicar como é que o homem cresceu, como é que tudo foi feito, atribuindo apenas a causalidade. Aí vem um fator importante, que é o atribuir a nossa criação, como ele diz, apenas a causalidade. O que é causalidade? Causalidade é aquilo que causou, causa e efeito, né? Se alguma coisa aconteceu, outra vai acontecer em seguida, por conta dessa causa. Mas ele diz atribuindo apenas a causalidade, o que causou a criação, a origem da criação. E o tema é complexo, né? Com certeza. Mas ele diz como resultado disso, resultado direto. As pessoas abandonaram a moralidade. As pessoas, quantas pessoas? Quais pessoas? Por que elas abandonaram a moralidade? Só porque os cientistas disseram que a causa disso provoca isso, provoca aquilo? Será que foi bem assim? Bom, ele diz, as pessoas abandonaram a moralidade e em seguida começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Ele diz, se o cientista diz que a causa disso provoca isso, ou causa isso, né? As pessoas foram abandonando a moralidade. O que é a moralidade? São atitudes da moral, evidente, mas o que quer dizer da moral? São comportamentos aceitos por todas as pessoas em relação ao procedimento, como agir, como respeitar os outros, como viver
É a questão da moral. E aí começaram a dar completamente atenção à sua própria vontade. Então cada um achou, mas eu acho assim, eu sou de outro jeito, né? Dá completamente a própria. E antes não faziam isso? Bom, certamente faziam, mas o texto realmente é complexo. E ele disse ainda, agora letras em negritos. Em negrito ele diz, puseram em marcha uma nova ameaça no mundo. Então, essa maneira de pensar das pessoas abandonar o moral para pensar conforme o que dava na sua própria vontade, né? Eles que isso começou então a colocar em marcha. Você vê que um carro, para começar a andar, ele tem que dar a primeira rodinha, depois a segunda e vai andando. Então, o movimento de pôr em marcha. Só que ele diz que uma ameaça. Que ameaça foi essa? Quem está ameaçando? Uma ameaça no mundo. Que tipo de ameaça? Não sabemos. Puseram em marcha uma nova ameaça, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. Então ele diz, então essa ameaça é a criação, né, de uma forma, uma maneira nova. Agora ele diz, de, entre aspas, consciência egóica mundial. Consciência é o procedimento das consciências que cada um tem, né? Egóica, quer dizer egóica? Quer dizer relativa ao ego. Todo mundo tem um ego. Eu sou eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, os outros que se dane. Talvez assim, né? Esse é o ego. Então, como ele diz, no século XX as habilidades mentais deixaram para trás o desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que podia explicar as origens, atribuindo uma causa apenas. O resultado disso, né? A visão desse resultado, só alguém de cima que pode realmente perceber e notar isso. Porque aqui de baixo não dá para ver essas causas, essa marcha, esse resultado direto. Mas ele vem e diz para nós que teve isso. As pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à sua própria vontade. É essa nova forma de consciência egóica mundial. Todo mundo olhando para si, né? E começaram a criar essa nova forma diretamente oposta à natureza. Natureza é aquilo que é natural, foi criado por Deus, faz parte da ação do ser, natureza, do divino amor incondicional. E a palavra amor incondicional estão todas em letras maiúsculas. Isso é importante a gente notar o que quer dizer. Oposto. Agora, oposto quer dizer em contradição com o divino amor incondicional. São palavras difíceis, realmente a gente, né, tira o chapéu para o entendimento de tudo isso. A consciência, a última frase diz, a consciência humana bloqueou o fluxo divino. Aí piorou para a gente entender de vez o texto, não é verdade? Como é que a consciência humana, aquilo que a gente tem humanamente, consegue bloquear o fluxo? Fluxo é como se fosse um rio, uma correnteza, né? Um percurso de energia que está circulando em certo lugar. A gente chama de fluxo ou de outra coisa, né? Mas diz o fluxo do divino. O fluxo do divino. Muito difícil entender isso. Mas ele disse, a consciência humana bloqueou o fluxo divino. E a gente fica de boca aberta. Como é possível que a gente consiga fazer isso? E a gente não entende, né? Mas
talvez mais tarde a gente vai entender mais, ok?